Existe uma profecia escondida nas quaternas de Nostradamus que estudiosos tentaram decifrar por mais de 400 anos. Uma previsão tão específica sobre o Brasil que foi deliberadamente obscurecida, codificada em linguagem simbólica para que apenas aqueles destinados a compreender pudessem interpretá-la no momento certo. E esse momento é agora. Nostradamus, o vidente francês que previu a Revolução Francesa, as duas guerras mundiais, o surgimento de Hitler e os ataques de 11 de setembro, deixou avisos diretos sobre o destino do Brasil. Avisos que não são sobre um futuro distante, mas sobre os próximos meses, sobre eventos que já começaram a se desenrolar. Você está preparado para saber o que ele viu? Está pronto para enfrentar uma verdade que mudará completamente sua percepção sobre o futuro do país? Porque o que você está prestes a ouvir não é interpretação forçada, não é leitura conveniente de símbolos ambíguos. É decodificação baseada em anos de pesquisa, em padrões que se repetem, em conexões que não podem ser ignoradas. Michel de Nostradamus nasceu em 1503 na França, em uma época onde a ciência e a magia ainda caminhavam lado a lado. Médico brilhante, astrônomo respeitado, ele tinha um dom que transcendia qualquer conhecimento acadêmico. Ele podia ver através do tempo. E o que via o aterrorizava tanto que decidiu escrever suas visões em forma de quatranas enigmáticas, versos de 4 linhas repletos de simbolismo, misturando latim, francês antigo e linguagem astrológica. Por quê? Porque Nostradamus sabia que suas previsões eram perigosas, que revelar o futuro muito claramente poderia alterar eventos ou colocá-lo em perigo com autoridades religiosas da época. Então, ele codificou, ele obscureceu, mas deixou pistas suficientes para que no momento certo as pessoas certas pudessem decifrar. E agora, quase 500 anos depois, pesquisadores finalmente conectaram os pontos, e o que descobriram sobre o Brasil é absolutamente chocante. Na Centúria 6, Quatrana 52, Nostradamus escreveu: "Na terra onde o sol queima eterno, onde a floresta respira e o rio corre como serpente, virá o grande despertar através da dor. O gigante verde cairá de joelhos antes de se levantar transformado. Fogo, água e terra se rebelarão, e do caos nascerá nova ordem." Por séculos, estudiosos debateram sobre qual terra seria essa, mas os símbolos são inequívocos quando você os analisa cuidadosamente. Sol que queima eterno. Brasil é conhecido mundialmente pelo seu sol, pelo seu calor, pelo clima tropical. Floresta que respira. A Amazônia, literalmente chamada de pulmões do mundo. Rio que corre como serpente. O rio Amazonas, o maior do planeta, com seus milhares de afluentes serpenteando pela terra. Gigante verde. O Brasil é chamado de gigante justamente por seu tamanho continental, e verde pela vastidão de suas florestas, pela riqueza de sua biodiversidade. Nostradamus estava falando do Brasil, sem sombra de dúvida. E o que ele previu? Que o gigante cairá de joelhos, que passará por um período de tribulação extrema, mas que dessa tribulação emergirá transformado, renascido, mais forte. A questão é quando e como? Na Centúria 10, Quatrana 75, ele fornece pistas temporais. Quando o pescador deixar sua rede e o lavrador abandonar sua terra, quando as águas subirem e os céus fecharem, quando o irmão voltar-se contra irmão pela sobrevivência, então sabereis que o tempo chegou. Quando o pescador deixa sua rede e o lavrador abandona sua terra, êxodo rural, migração das áreas produtivas para as cidades. Isso tem acontecido no Brasil nas últimas décadas em escala massiva. Milhões abandonando o campo buscando oportunidades urbanas, deixando para trás o modo de vida tradicional. Águas que sobem. O Brasil tem enfrentado enchentes devastadoras com frequência crescente. Rio Grande do Sul completamente submerso, cidades inteiras debaixo d'água. E não apenas enchentes de rios, mas também o aumento do nível do mar ameaçando cidades costeiras. Céus que fecham, secas extremas. A Amazônia, que deveria ser úmida por natureza, enfrentando períodos de seca que transformam rios em desertos de areia. Céu fechado também pode significar poluição tão intensa que obscurece o sol, como aconteceu em São Paulo em 2020, quando a cidade ficou escura ao meio-dia.
Irmão contra irmão, divisão política no Brasil atingiu níveis alarmantes. Famílias rompidas por diferenças ideológicas, violência política, discurso de ódio, o tecido social sendo rasgado. Todos os sinais que Nostradamus listou estão presentes, agora, neste exato momento da história brasileira. Mas ele foi ainda mais específico. Na Centúria 3, quadrana 93, ele escreveu algo que pesquisadores só recentemente conseguiram decifrar completamente. No ano do duplo 2 e 5, quando o leão perde sua força e a águia esquece de voar, a terra do Cruzeiro do Sul tremerá 3 vezes. Primeiro sob os pés, depois no ventre, por fim no coração, e muitos perecerão antes do novo amanhecer. Ano do duplo 2 e 5, 2025. Este ano. Agora. Quando o leão perde sua força. Na astrologia e simbolismo profético, o leão frequentemente representa liderança, autoridade, poder estabelecido. Perder sua força sugere enfraquecimento de estruturas de poder, crise de autoridade, liderança questionada ou colapsando. Águia que esquece de voar. Águia tradicionalmente simboliza visão, perspectiva elevada, capacidade de ver longe. Esquecer de voar sugere perda de visão estratégica, liderança míope, incapacidade de antecipar e se preparar para o futuro. Terra do Cruzeiro do Sul, o Brasil. A constelação do Cruzeiro do Sul está na bandeira brasileira, é símbolo nacional. Nostradamus não poderia ser mais claro. E essa terra tremerá 3 vezes, 3 crises distintas, mas conectadas. Primeira, sobre os pés. Isso representa fundações, infraestrutura, economia, sistema financeiro, base material da sociedade. Nostradamus está prevendo colapso econômico, crise que atinge as fundações do país. Segunda, no ventre. Ventre representa onde a vida é gerada, fertilidade, produção de alimentos, cadeia de suprimentos, capacidade de alimentar a população. Esta crise será sobre escassez, fome, interrupção da produção e distribuição de necessidades básicas. Terceira, no coração. Coração é o centro, a essência, o espírito de uma nação. Esta será crise espiritual e social. Perda de identidade, fragmentação completa, colapso do tecido que mantém uma sociedade unida. E Nostradamus adverte: muitos perecerão antes do novo amanhecer. Mas há novo amanhecer. Há esperança após o sofrimento. Há renascimento após a morte. A questão aterrorizante é: quantos perecerão? E quem sobreviverá? Em outra quadrana, Centúria 8, quadrana 16, ele fornece mais detalhes. A cidade sobre a montanha será a primeira a cair. Águas que deveriam dar vida trarão morte. Depois, a cidade à beira do mar sentirá a fúria do oceano. E a cidade no coração sentirá a terra se abrir. 3 grandes cidades, 3 grandes tragédias, em menos de uma estação do ano. Cidade sobre a montanha. Isso poderia ser Belo Horizonte, literalmente construída em região montanhosa. Ou poderia ser Rio de Janeiro, com seus morros característicos. Águas que trazem morte sugerem barragens rompendo, deslizamentos causados por chuvas, enchentes catastróficas. O Brasil já experimentou o horror de Brumadinho e Mariana, barragens de mineração colapsando, liberando rios de lama tóxica que matam tudo em seu caminho. Nostradamus está alertando que isso acontecerá novamente, ou está falando de algo ainda maior? Cidade à beira do mar sentindo fúria do oceano. Brasil tem cidades costeiras gigantescas, Rio de Janeiro, Salvador, Fortaleza, Recife, todas vulneráveis a tempestades, maremotos, aumento do nível do mar. Um tsunami no Atlântico Sul, causado por terremoto submarino ou deslizamento de terra oceânico, poderia devastar essas cidades. Cidade no coração sentindo a terra se abrir. Brasília está no centro geográfico do país. Seria essa a cidade no coração? Ou São Paulo, o coração econômico? Terra se abrindo sugere terremoto ou subsidência massiva. Embora o Brasil não seja altamente sísmico, há falhas geológicas. E há o problema das minas subterrâneas, dos túneis, das estruturas subsuperficiais que poderiam colapsar. 3 grandes cidades, 3 grandes tragédias, em menos de uma estação do ano, 3 meses, 90 dias.
Se Nostradamus está correto, o Brasil enfrentará nos próximos meses uma sequência de desastres urbanos sem precedentes na sua história. Mas há mais, sempre há mais, nas profecias de Nostradamus. Ele raramente revela tudo em uma única quadrana. É preciso conectar múltiplas previsões para ver o quadro completo. Na Centúria 2, quadrana 41, ele escreveu: quando a floresta gritar seu último suspiro, quando o verde se tornar marrom e o rio se tornar pó, os antigos deuses acordarão zangados, e sua vingança será terrível. A floresta gritando seu último suspiro. A Amazônia está morrendo. Estudos científicos mostram que partes da floresta já passaram do ponto de não retorno, não conseguem mais se regenerar, estão se transformando em savana. E quando a Amazônia morre, não é apenas uma tragédia local, é uma catástrofe global. Os padrões climáticos de todo o planeta mudam. Verde tornando-se marrom, desertificação. Áreas que eram verdes e exuberantes tornando-se áridas e mortas. Rio Amazônico secando. Já aconteceu. Em 2023 e 2024, rios que nunca secaram na história registrada simplesmente desapareceram. Comunidades ribeirinhas ficaram isoladas. Peixes morreram aos milhões. Botos foram encontrados mortos nas margens secas. E então Nostradamus menciona algo intrigante. Os antigos deuses acordarão zangados. Que deuses? Nas tradições indígenas brasileiras, especialmente as amazônicas, há entidades espirituais ligadas à floresta. Guardiões, protetores, espíritos da natureza que, segundo as lendas, punem aqueles que desrespeitam a terra. Nostradamus, mesmo sendo europeu do século XVI, de alguma forma captou essa dimensão espiritual do Brasil. Ou talvez ele simplesmente estivesse usando linguagem metafórica para descrever consequências naturais. Quando você destrói um ecossistema, a natureza responde. E essa resposta pode parecer vingança. Sua vingança será terrível. Desastres naturais em cascata. Um evento desencadeando o próximo. Seca levando a incêndios. Incêndios levando a chuvas torrenciais sobre solo nu. Chuvas causando deslizamentos e enchentes. Enchentes espalhando doenças. Um ciclo vicioso de calamidades. Mas Nostradamus não via apenas destruição. Ele também via o que viria depois. E isso é crucial. Suas profecias sempre incluem esperança, desde que certas condições sejam atendidas. Na Centúria 5, quadrana 86, ele escreveu: após a terceira calamidade, quando as lágrimas molharem a terra seca, surgirá do povo simples um líder que ninguém esperava. Não falará com palavras polidas, não virá de berço dourado, mas seu coração será puro e sua visão clara, e ele começará a reconstrução. Um líder surgindo do povo simples após as calamidades. Não um político tradicional, não alguém da elite, mas alguém forjado pelo sofrimento. Alguém que entende porque viveu a dor. Nostradamus está descrevendo uma transformação completa da liderança brasileira. O velho sistema colapsando e algo genuinamente novo emergindo dos escombros. Mas esse líder só poderá ter sucesso se o povo estiver pronto. E é aqui que Nostradamus deixa avisos e instruções. Na Centúria 9, quadrana 33, ele escreveu: preparai-vos enquanto há tempo. Guardai alimento e água. Fortalecei laços com vizinhos, porque quando vier a tempestade, apenas os preparados e unidos sobreviverão. Os solitários perecerão, os orgulhosos cairão, mas os humildes e conectados prevalecerão. Instruções práticas dentro de uma profecia. Isso é raro em Nostradamus. Geralmente ele apenas descreve o que vê, mas neste caso ele sentiu necessidade de dar orientação, como se o destino não fosse totalmente fixo, como se houvesse margem para influenciar os resultados através de preparação e ação correta. Guardai alimento e água. Estoque de emergência. Em uma crise de infraestrutura, em colapso de cadeia de suprimentos, ter reservas pode significar diferença entre vida e morte. Fortalecei laços com vizinhos. Comunidade, rede de apoio.
Pessoas que confiam umas nas outras e podem trabalhar juntas. Em momentos de crise, isolamento é sentença de morte. Comunidade é salvação. Apenas os preparados e unidos sobreviverão. Preparação sem comunidade não é suficiente. Você pode ter todos os suprimentos do mundo, mas se estiver sozinho, estará vulnerável. Comunidade sem preparação também não é suficiente. Boa vontade não alimenta pessoas famintas. Precisa de ambos, preparação e comunidade. Os solitários perecerão. Aqueles que tentam sobreviver sozinhos, que não confiam em ninguém, que acumulam mas não compartilham. Nostradamus vê que estes não passarão pela aprovação. Os orgulhosos cairão, aqueles que acreditam estar acima do perigo, que pensam que riqueza ou posição os protegerá, que se recusam a preparar porque consideram indigno ou desnecessário. Esses serão pegos de surpresa. Os humildes e conectados prevalecerão. Aqueles que reconhecem vulnerabilidade, que pedem ajuda, que oferecem ajuda, que constroem pontes ao invés de muros. Esses serão os sobreviventes, os reconstrutores, os fundadores da nova era. Nostradamus também fez previsões sobre o papel do Brasil no mundo após essas calamidades, e isso talvez seja a parte mais esperançosa de todas as suas visões. Na Centúria 7, quadra na 40, ele escreveu: da terra que sofreu mais que todas, surgirá a luz que guiará o mundo, porque apenas quem atravessou o inferno pode ensinar o caminho para o céu. O gigante verde, humilhado e purificado, tornar-se-á farol para nações perdidas. Da terra que sofreu mais, o Brasil passará por provações extremas, mas essa experiência não será em vão, será transformadora, purificadora. Surgirá a luz que guiará o mundo. Após a reconstrução, o Brasil emergirá com sabedoria, com nova compreensão, com modelo de civilização que outras nações vão querer seguir. Apenas quem atravessou o inferno pode ensinar o caminho para o céu. Você não pode ensinar sobre resiliência sem ter sido testado. Não pode falar sobre renascimento sem ter morrido e ressuscitado. O sofrimento do Brasil será sua educação, e essa educação permitirá que lidere. Gigante verde tornando-se farol. De país em crise, a exemplo para o mundo. Essa é a visão última de Nostradamus para o Brasil. Não destruição final, mas transformação radical seguida de ascensão. Mas há um porém. Sempre há um porém nas profecias. Nostradamus deixou claro que existem dois caminhos possíveis, duas linhas temporais potenciais, e qual se manifestará depende das escolhas feitas agora, hoje, neste momento. Na Centúria 4, quatrana 62, ele escreveu: se o povo despertar antes da terceira calamidade, muito sofrimento pode ser evitado. Mas se dormirem até o fim, aprenderão apenas através da dor mais profunda. A escolha é deles, sempre foi. Se o povo despertar antes da terceira calamidade, há chance de evitar os piores resultados. Não completamente, porque algumas coisas já estão em movimento, mas a severidade pode ser reduzida. O número de vítimas pode ser menor. A recuperação pode ser mais rápida. Mas se dormirem até o fim, se continuarem na negação, se recusarem ver os sinais, se não se prepararem, então aprenderão da maneira mais difícil, e o custo será imenso. A escolha é deles, é nossa, de cada brasileiro vivo neste momento. Nostradamus está dizendo que não somos vítimas passivas do destino. Somos participantes ativos, e nossas escolhas importam. Então, qual é o despertar que ele menciona? O que exatamente precisamos fazer? Em várias quatranas espalhadas por suas centúrias, Nostradamus deixa pistas sobre o que constitui esse despertar. Não é um único grande ato, é uma série de mudanças de consciência e comportamento. Primeiro, reconhecer a realidade, parar de negar que há crise, parar de acreditar que tudo vai continuar normal. Olhar honestamente para os sinais e aceitar que mudança dramática está vindo. Segundo, deixar de lado divisões. As brigas políticas, ideológicas, religiosas e regionais precisam ser postas de lado. No que está por vir, essas divisões são um luxo que não podemos pagar.
Sobrevivência exigirá unidade. Terceiro, retornar ao essencial. Menos consumismo, menos superficialidade, mais foco em relações reais, habilidades práticas, valores fundamentais. Simplicidade não como pobreza, mas como sabedoria. Quarto, reconectar com a terra. Entender que somos parte da natureza, não separados dela. Que quando destruímos o meio ambiente, destruímos a nós mesmos. Que precisamos viver em harmonia, não em exploração. Quinto, cultivar coragem. O que está por vir testará cada pessoa. Medo é natural, mas não pode ser paralisante. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. E sexto, manter esperança. Não esperança ingênua de que tudo ficará bem magicamente, mas esperança fundamentada na certeza de que a humanidade já passou por crises antes e sobreviveu, e que desta vez também sobreviverá, mas transformada. Nostradamus viu essas 6 mudanças de consciência acontecendo em parte da população brasileira, não na maioria. Ele foi realista sobre isso. A maioria dormirá até ser acordada à força pelos eventos, mas uma minoria significativa despertará voluntariamente. E essa minoria será suficiente. Suficiente para quê? Para preservar conhecimento, para manter comunidades funcionando, para ajudar outros quando os desastres chegarem, para começar a reconstrução quando o pior passar, para semear as ideias da nova civilização que nascerá das cinzas da antiga. Você faz parte dessa minoria? É por isso que está ouvindo esta mensagem? Nostradamus acreditava que informação chega às pessoas certas no momento certo, que não há acidentes, que se você está ouvindo isso agora é porque há um propósito, e talvez o propósito seja simplesmente este. Você precisa se preparar. Precisa preparar sua família, precisa fortalecer sua comunidade, porque quando os eventos preditos começarem a acontecer em sequência rápida, não haverá tempo para começar do zero. Na Centúria 1, Quatrana 17, Nostradamus escreveu algo que parece dirigido diretamente a quem descobre suas profecias. Aquele que lê estas palavras e reconhece sua verdade tem obrigação, não de salvar todos, por isso é impossível, mas de salvar alguns, de ser luz na escuridão, de ser porto na tempestade, de ser esperança quando tudo parecer perdido. Obrigação de salvar alguns, não todos. Nostradamus era realista, sabia que nem todos podem ou querem ser salvos. Alguns escolherão negação até o fim. Alguns escolherão desistência quando as coisas ficarem difíceis. Mas alguns podem e querem sobreviver. Podem e querem aprender. Podem e querem crescer através da adversidade. E se você pode ajudar, mesmo que seja uma pessoa, uma família, uma pequena comunidade, já fez sua parte, já cumpriu seu propósito. Ser luz na escuridão. Não precisa ser luz ofuscante, apenas claridade suficiente para que outros vejam o próximo passo. Apenas esperança suficiente para que continuem andando. Ser porto na tempestade, lugar seguro, refúgio. Não precisa abrigar multidões, apenas os que conseguem chegar até você, e depois ajudá-los a se tornarem mais fortes suficiente para seguir adiante ou até se tornarem portos para outros. Ser esperança quando tudo parecer perdido. Este será o desafio maior, porque haverá momentos quando parecer que não há saída, quando parecer que o colapso é total e irreversível. E nesses momentos, pessoas que mantêm a esperança viva, que lembram outros de que isso também passará, essas pessoas serão preciosas além de qualquer medida. Nostradamus viu o Brasil passar por provação de fogo, mas também viu o Brasil emergir desse fogo como ouro purificado, mais valioso, mais forte, mais belo. A questão não é se a provação virá. Nostradamus foi claro que virá. A questão é como você atravessará. Com medo ou com fé? Sozinho ou conectado? Despreparado ou pronto? Negando ou aceitando? Resistindo ou fluindo? As respostas a essas perguntas determinarão não apenas sua sobrevivência física, mas seu estado espiritual e emocional durante e após a crise. E Nostradamus fez uma última previsão sobre o Brasil que precisa ser mencionada. Uma previsão que vai além dos próximos meses ou anos, uma visão de longo alcance. Na Centúria 10, Quatrana 99, quase no final de todas as suas profecias, ele escreveu:
No novo mundo que nascerá das cinzas do antigo, a terra do Cruzeiro do Sul será a coroa da humanidade. Não por conquista, não por dominação, mas por exemplo, por sabedoria ganha através do sofrimento. E todas as nações virão beber dessa fonte de entendimento. Coroa da humanidade, a nação líder, mas não através de força militar ou econômica, através de modelo de civilização que funciona em harmonia com a natureza e com a dignidade humana. Todas as nações virão beber dessa fonte. O Brasil como professor, como guia, como inspiração. Mas esse futuro glorioso só é alcançável passando pelo vale da sombra da morte. Não há atalho, não há caminho fácil. A transformação exige morte do velho para que o novo possa nascer. E essa morte está começando agora. Os sinais estão todos presentes. Os eventos preditos estão começando a se manifestar. O relógio está correndo. Nostradamus deixou este último aviso que dá título a esta mensagem. Avisei, mostrei os sinais, descrevi os eventos, dei instruções. O resto cabe àqueles que vivem no tempo. Este é o último aviso. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem olhos, veja. Quem tem coração, sinta. E que preparem-se, porque o tempo de preparação está terminando e o tempo de provação está começando. Último aviso: não haverá outro. Os eventos falarão por si mesmos e então será tarde demais para a preparação. Só restará reação. Você está ouvindo? Você está vendo? Você está sentindo? Porque se o corpo já sabe, sua intuição já percebeu, há algo no ar, uma tensão, uma expectativa, uma sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Confie nessa sensação. Não é paranoia, não é ansiedade sem causa. É sabedoria antiga dentro de você respondendo aos sinais que seus ancestrais aprenderam a reconhecer, o instinto de sobrevivência despertando. E se Nostradamus, que acertou tantas outras coisas, está certo sobre o Brasil, então os próximos meses serão os mais desafiadores na história do país, mas também os mais transformadores. E do outro lado, para aqueles que atravessarem, haverá um Brasil novo, um mundo novo, uma era nova. Valendo cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de medo, porque o que nascerá será digno do preço pago. A profecia está clara, o aviso foi dado, a escolha agora é sua. Preparar ou negar, unir ou dividir, despertar ou dormir. Seja qual for sua escolha, faça-a conscientemente. Faça-a sabendo que você foi avisado, que você teve a chance de conhecer o que está por vir, e que quando chegar, você não poderá dizer que não sabia. Nostradamus viu, ele avisou, através dos séculos, sua voz chega até você. Ouça! Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.